espaço, visitando o planeta Terra. O caso Sagrada Família. Durante a última onda de observação de OVNI, em meados de 1965, uma surpreendente notícia foi publicada sob o título assim: por conceituar Jornal de Belo Horizonte, o Diário, 15 de agosto de 1965. Segundo a reportagem, 3 crianças teriam observado em 1963 um estranho objeto voador com vários tripulantes no próprio quintal de sua residência. Imediatamente, o senhor Alberto Francisco do Carmo, associado do CION, dirigiu-se à casa dos meninos para investigar o caso. Nesta investigação surgiu mais um caso clássico da ufologia brasileira. Durante a última onda de observação de OVNI, em 65, uma data da ocorrência, 28 de agosto de 1963, hora entre as 19 e 19h30, tempo local, duração entre 10 e 15 minutos. Rua Conselheiro Lafayette, número 1533, bairro Sagrada Família, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Observadores depoentes: Fernando Eustáquio Alberto, atualmente com 14 anos, 12 anos na época do incidente. Ronaldo Eustáquio Alberto e José Marcos Gomes Vidal, com ambos 7 anos, e da data da ocorrência, 9 anos, na data deste relatório. Os dois primeiros são filhos do casal Císio Alberto e Maria José Alberto. Reside com mais 4 irmãos, todos de menor idade, no endereço citado. Quanto a José Marcos, trata-se de um amigo íntimo que reside na casa da frente. Firma Fernando e seus companheiros que na noite de 28 de agosto de 1963, logo após o jantar, saíram para o quintal com a finalidade específica de lavar um coador de café com a água de um depósito situado ao lado de uma cisterna. Ao atingir o quintal, através da porta dos fundos, Fernando notou que ele estava bem iluminado, mas não estranhou porque havia luar. José Marcos dirigiu-se rápido para o depósito de água, um velho tambor de gasolina, abaixando totalmente a cabeça e os braços para colher o líquido numa vasilha. Ronaldo, que vinha logo atrás e mais à direita da casa, foi quem primeiro se surpreendeu com a origem do clarão que iluminava o quintal, cuja lâmpada achava-se apagada. Um objeto esférico iluminado por dentro e de paredes transparentes flutuava imóvel sobre uma abacateira situada à frente e um pouco ao lado da residência, com cerca de 5 metros do solo e 8 metros dos observadores. Seu diâmetro foi comparado a uma sala, com a sala principal de sua casa, entre 3 e 3,5 metros. A esfera é dividida em pequenos quadrados, provavelmente uma estrutura quadriculada. Na parte superior apresentava uma espécie de antena, constituída por 2 hastes, inclinados em forma de aspas, encimadas por esferas e uma haste vertical central. Através das paredes transparentes avistavam-se 4 pessoas sentadas em banquinhos em uma só perna. De uma só perna, estavam de perfil em relação aos observadores. Uma das pessoas sentadas no banco de trás tinha um aspecto masculino e era mais robusta que as outras. Logo à frente desta, no centro da esfera, sentava-se o que lhes parece uma mulher, longos cabelos alourados e puxados para trás. No banco da frente havia um homem semelhante ao primeiro, porém mais magro que parecia controlar instrumentos num painel onde havia uma espécie de tela semelhante à de televisão. O quarto homem, que logo viria a descer, sentava-se ao lado esquerdo da moça, no centro do objeto. Todos vestiam uma espécie de escafandro e tinham as cabeças envoltas em cúpulas ou capacetes redondos e transparentes. Apresentavam aparência quase uniforme, inclusive nos vestuários. Os troncos vestidos com algo de cor castanha abaixo da cintura. Os vestuários eram brancos.
até alcançar os joelhos, de onde continuavam pretos até os pés. Vestiam botas pretas, segundo os depoentes. Os uniformes pareciam ser feitos de couro e eram muito enrugados nas partes correspondentes aos membros e tórax dos tripulantes. Em questão de segundo, projetaram-se na parte inferior do aparelho, em direção ao sol, dois feixes luminosos, paralelamente de cor amarelada. Entre esses dois feixes desceu um dos homens, como que flutuando em postura ereta, até tocar o solo suavemente. Tão logo no chão, o homem caminhou-se para o lado dos observadores. Fernando e Ronaldo achavam-se quase colados na casa, completamente aturdidos. Não avisaram José Marcos, que com a cabeça completamente pendida dentro do tambor de água, nada perceberam ainda, com andar pesado, cadenciado, os braços balançando, um pouco afastado do corpo e aparentemente sem perceber a presença de Fernando e Ronaldo. O homem dirigiu-se para o lado da cisterna e parou. Em seguida estendeu um braço na direção de José Marcos, interpretando o gesto do homem como uma ameaça ao seu companheiro distraído. Fernando saltou sobre José Marcos, jogando-o ao chão violentamente, para evitar que fosse agarrado. Com o José Marcos ainda surpreso no solo, o homem imóvel olhou para Fernando e em seguida para Ronaldo. Este havia se afastado mais para o fundo do quintal, com o propósito de fugir para dentro de casa. Mas no atropelo da fuga, seu joelho bateu na quina da casa e a dor o fez parar. Neste momento, o homem fixa-lhe o olhar. Ronaldo voltou então alguns passos e deixou de ficar passivamente ao lado de casa. Junto aos companheiros que também sentiam-se sem forças para fugir ou gritar, o homem fez uma série de gestos com as mãos em sentido horizontal, acompanhando-os com movimentos da cabeça e palavras estranhas. Fernando afirma que seu medo passou por essa gesticulação, já mais calmos e a cerca de 2 metros de distância. Os meninos puderam reparar melhor o estranho visitante. Possuía apenas um olho, era completamente calco, como dois de seus acompanhantes. Sua pele tinha uma forte tonalidade vermelha. Sua enorme figura foi comparada ao tamanho de uma porta, da porta do lado da casa, mais de 2 metros. Sobre o capacete transparente havia uma espécie de antena em forma de aro, com uma pequena esfera pendente. O olho era grande, arredondado, escuro, sem a parte branca que chamamos esclerótica. Ao invés de uma pupila circular, o José Marcos insiste que a parte central do olho apresentava apenas um risco horizontal mais escuro. Sobre o olho, movimentando-se frequentemente, havia uma mancha saliente escura que os meninos interpretaram como sobrancelha. O vestuário descrito anteriormente cobriu o corpo inteiro e parecia levemente inflado. O homem sentou-se na borda da cisterna, ficando de perfil para os meninos e de frente para o aparelho, onde continuavam seus companheiros. A altura da sua cabeça ultrapassava de muito a altura da manivela da cisterna. Aproveitando-se de sua aparente distração, Fernando deslocou-se alguns passos de forma a ficar atrás do homem. Apanhou rapidamente um pedaço de tijolo no solo, levantou o braço para arremessá-lo no homem pelas costas. Eu queria acertar nele, afirmou Fernando. Inexplicavelmente, como se tivesse adivinhado, o homem saltou de pé, virando-se para Fernando, em movimento rápido e ejetando de uma superfície retangular situada na altura do tórax um jato de luz amarela que foi atingir a mão do menino, fazendo-lhe tremer momentaneamente. O tijolo caiu ao solo e os meninos perceberam que o homem, ao olhar rapidamente na direção do aparelho, recebeu do companheiro que estava no comando dos instrumentos um gesto que eles interpretaram como de dissuasão. Nesse momento, os meninos observaram mais claramente que também este tripulante tinha um só olho. Nos breves instantes em que o homem dera-lhe as costas, as crianças puderam notar a existência ali de uma caixa de couro acobreada, presa ao vestuário. Sabe aquela cor que aparece quando a gente descasca um fio de luz? Perguntou Fernando, tentando descrever a cor da caixa. Numa língua estranha, com voz extremamente grossa e com muitos gestos com as mãos, a cabeça e o olho, o homem parecia esforçar-se para se fazer entendido pelas crianças, que o observavam passivamente, fechando um círculo com o indicador e o polegar. O homem traçou no ar vários círculos em torno deste, com o indicador da outra mão sempre falando. Em seguida apontou para os 3 meninos, com certa dificuldade, procurou juntar as palmas das mãos ao lado da própria cabeça para fazer um gesto de dormir. Apontou então para a lua, fazendo um gesto de elevação progressiva das mãos, com o indicador como a indicar um voo naquela direção.
A seguir, o homem virou-se e caminhou-se lentamente na direção do aparelho, pelo caminho que já havia trilhado. Vendo-o afastar, José Marcos perguntou ansiosamente a Fernando: será que ele volta? Surpreendentemente, o homem girou a cabeça em sua direção e fez com ela vários movimentos verticais, como a responder afirmativamente à pergunta de José Marcos. No meio do caminho, dobrou o corpo na direção de um canteiro e dali retirou uma planta. Com a mão esquerda, ao atingir o ponto onde havia aterrissado, fez um círculo, fez um discreto gesto e reapareceram os dois jatos de luz ligando o aparelho ao solo, subindo entre as duas faixas suavemente em postura ereta. Como terceiro homem, ainda foi visto sentando-se junto aos seus companheiros. Imediatamente depois, o aparelho emitiu um brilho forte, acendeu silenciosamente numa direção oblíqua, rumo a leste, apagando-se logo e deixando de ser percebido pelas crianças ainda estupefadas. Então, logo se sentiram livres, os meninos correram para dentro de casa, chamaram a dona Maria José aos gritos. Esta que estava acomodando seu filho caçula no quarto da frente, não perceberam qualquer alteração no ambiente. Durante aos poucos minutos em que se desenrolaram um incidente, exceto um forte e breve clarão entrando pela janela basculante do quarto. Estranhara esse clarão porque sabe que não há possibilidade de um farol de automóvel atingir a janela de sua casa, gritando. Mas não deram importância ao fato, até a entrada ruidosa, os meninos em casa gritando: mamãe, venha ver que coisa horrorosa. Além da agitação e palidez de seus filhos, impressionou Dona Maria José o fato de o vizinho José Marcos, ao entrar correndo com os outros, dirigiu-se diretamente para debaixo de uma das camas, onde se escondeu apavorado. No momento do incidente, o senhor Alcides Gualberto, pai das crianças, encontrava-se num bar da vizinhança, conversando com alguns amigos. Amando de Dona Maria José, uma menina foi chamá-lo. Correndo imediatamente para casa, o senhor Alcides surpreendeu-se com a história dos meninos e foi examinar o quintal. Pôde então notar no chão de terra batida várias marcas pequenas em forma de triângulo no trajeto que o homem fizera, segundo a indicação de seus filhos. As depressões eram bastante fundas, com cerca de 1,5 cm de lado, indicando terem sido feitas por alguma coisa muito pesada. Na mesma noite, o senhor Alcides voltou à presença dos amigos para contar-lhe a estranha história, mas a reação destes, como a de toda a vizinhança, foi de absoluto descrédito. Um vizinho de nome Jamil chegou a ver as marcas no solo na noite da ocorrência. Quanto a Dona Maria José, a preocupação de que se viu possuída aumentou quando percebeu que os meninos se recusavam terminalmente a sair do quintal à noite, contrariando um velho hábito. Relatou o fato a vizinhos, inclusive a Dona Zita e Anne, mas a incredulidade foi geral. Diz que, diante dessa atitude, Fernanda costumava reagir com as seguintes palavras em tom de mágoa e desafio: eles não querem acreditar, pergunta, pois um dia eles acabaram vendo o que vimos e aí ficarão provado que não mentimos. Alberto Francisco do Carmo, entrevista com as testemunhas. Úvio, pesquisador: o que diferenças pode notar entre as pessoas que viram no aparelho? Pergunta Fernando. O homem que ficava sentado atrás era mais gordo. Havia uma mulher com cabelos compridos puxados para trás. Úvio: notou outra diferença? Pergunta Fernando. Não, eram todos parecidos. O homem não tinha cabelo. Os homens não tinham cabelo. Úvio: você disse que em um certo momento desceram do aparelho até o chão duas lixas de luz e que, entre estas, um dos homens desceu pelos degraus de uma escada. Ronaldo: não tinha escada. Úvio: então o homem caiu no chão com muita força? Pergunta Ronaldo: ele não caiu, desceu sem mexer as pernas e tocou o chão devagar. Úvio: e veio logo caminhando para o lado de vocês? Ronaldo: sim. Úvio: emitiu para nós o seu modo de caminhar. Imite para nós o seu modo de caminhar. Fernando: aproximando-se do abacateiro, ele retornou caminhando pausadamente, com movimentos de braços com tanto enrijecidos e afastados do corpo. Aqui, disse apontando para o chão, ele raspou a cal 2 vezes, escorregou. Úvio: todos os movimentos do homem foram vagarosos assim? Pergunta Fernando: não, às vezes ele se movia depressa, mas parece que tinha dificuldade em dobrar os braços. Úvio: por que pensa assim? Fernando reproduz então vários gestos do indivíduo, uma série de gestos de mão, horizontais e circulares. Eram rápidos. Ao produzir o gesto de dormir feito pelo tripulante, as mãos coladas uma com a outra, não conseguiu aproximar-se muito da cabeça. Úvio: o homem fazia também movimentos com a cabeça? Pergunta Fernando: quando ele olhava para nós e falava, às vezes movia muito a cabeça, tentava reproduzir movimentos repetitivos, amplos
e um tanto estranhos. Úvio, você disse que logo na chegada ele parou deste lado da cisterna e em seguida curvou-se para apanhar José Marcos, que estava do outro lado daquele tambor, cerca de 1,5 m distante. Como poderia fazer isso? Pergunta Fernando. Mas ele era muito grande. Úvio, de que tamanho? Pergunta Fernando. Daquela porta, disse apontando para a sua casa. Úvio, depois que você empurrou o José Marcos, para longe do homem, o que este fez? Pergunta Fernando. Ele mexeu com as mãos assim, rápidos movimentos laterais. Depois disso, meu dedo desapareceu. Depois disso, o meu medo desapareceu. Em seguida, ele sentou-se aqui, na borda da cisterna, de costa para os meninos. Enquanto ele olhava para a bola, acima do abacateiro, eu apanhei um pedaço de tijolo no chão para jogar nele. Quando ele levantava o braço, ele virou depressa e uma luz atingiu minha mão. O tijolo caiu e a mão ficou tremendo. Úvio, qual era a cor dessa luz? Fernando, amarelada. Úvio, de onde ela vinha? Pergunta Fernando, de uma coisa que tinha no peito. Úvio, a coisa parecia com o quê? Fernando, não sei bem, tinha uma forma quadrada, mais ou menos. Úvio, o que é que ele fez depois disso? Pergunta Fernando, parece que ele riu. Úvio, parece por quê? Pergunta Fernando, era um riso esquisito, a boca mexia muito e se abria assim. Mostrou sua boca abrindo no sentido vertical. Úvio, como eram os olhos do homem? Fernando, era um só olho aqui, mostrando a base do nariz. Ronaldo fez um sinal assentindo com a cabeça. Úvio, tinha sobrancelhas? Pergunta Fernando, tinha uma coisa parecida acima do olho, que de vez em quando se mexia, quando enrugava a testa. Úvio, e cílios como estes de nossos olhos? Pergunta Fernando, eu tenho a impressão que tinha. Úvio, de que cor era o olho? Fernando, era escuro. Tinha esta parte branca? Pergunta Fernando. Não, era todo escuro e redondo assim. Anteriormente, José Marcos havia desenhado o olho com cerca de 1 polegada de diâmetro, de forma circular e com risco horizontal mais escuro no lugar da pupila. Úvio, como era o seu nariz? Pergunta Fernando. Não sei. Úvio, então você afirmou ter reparado a boca e o olho e não sabe descrever o nariz? Pergunta, você não percebeu os dois orifícios logo acima da boca? Fernando, eu não me lembro de ter visto nariz. Úvio, e as orelhas como eram? Fernando, também não vi. Úvio, como não vi as orelhas se o capacete era todo transparente? Pergunta Fernando, não sei, a cara dele era toda igual, toda vermelha, os dentes eram branquinhos. Falou com certa admiração, tinha estes dentes aqui, apontou para os seus próprios caninos, muito maiores do que os outros. José Marcos, não, os maiores eram estes aqui, apontando para a sua arcada inferior. Úvio, Fernando, você nos diz ter visto a face do homem, a cor do olho, dos dentes, da roupa, etc. A luz deste quintal estava acesa? Pergunta Fernando, estava apagada. Úvio, como é que você poderia ter percebido tantos detalhes se o homem estava de costas para a luz que vinha do aparelho? Pergunta Fernando, com muita ênfase. Mas a luz da bola clareava tudo isto aqui, e havia também um pouco de luar. Úvio, e nenhum vizinho saiu de casa para ver essa luz? Pergunta Fernando, eu não vi nenhum vizinho aparecer no quintal do lado. Úvio, Fernando, você disse que o homem falou com vocês enquanto fazia gestos? Pergunta Fernando, não. Úvio, você acha que a fala do homem era parecida com francês, inglês ou outra língua estrangeira? Pergunta Fernando, não sei. Úvio, como era a voz dele? Pergunta Fernando, era 10 vezes mais grossa que a sua. Úvio, enquanto o homem estava no chão, você viu o aparelho balançar sobre as árvores? Pergunta Fernando, o aparelho não balançou. Úvio, e o que fazer as pessoas que continuaram dentro dele? Pergunta Fernando, um homem estava sentado na frente de uma coisa parecida com televisão e mexia com as mãos na parte de baixo, reproduzindo o movimento de dedilhado, teclado. Úvio, você viu alguma figura na televisão? Pergunta Fernando, ele estava meio de lado, mas pude ver uns risquinhos passando. Úvio, e as outras pessoas que faziam? Fernando, continuaram sentadas. Úvio, em cadeiras? Pergunta Fernando, não eram cadeiras, eram banquinhos de uma só perna. Úvio, é verdade que quando o homem
ia embora, ouviu a pergunta de José Marques. Ele fez movimento com a cabeça, pergunta Fernando. Quando o homem começava a se afastar, o Marquinhos me perguntou se ele voltaria. Então o homem fez muitos movimentos com a cabeça. Ouviu José Marques, repita por favor a pergunta que você fez ao Fernando. E Fernando vai imitar os movimentos do homem. José Marques. E será que ele vai voltar outra vez? Pergunta. Fernando gira a cabeça. Ouviu. Agora Fernando, imite a maneira como o homem foi embora. Fernando. Começa a caminhar pausadamente rumo ao abacateiro, a meio caminho para curvar-se para a esquerda e retirar do chão uma pequena planta. O que é isso, Fernando? Neste lugar o homem abaixou e arrancou uma folha, depois andou até ali, parou e levantou os dois braços, imitando. E as duas listas de luz apareceram de novo. Ele foi subindo no meio delas até a bola. E depois? Pergunta Fernando. Depois a luz ficou mais forte, ele começou a subir e ela começou a subir devagar. De repente deu um clarão e ela se apagou, sumindo ali por detrás do telhado. Nesse momento parece que produziu um vento. Você não tem certeza? Pergunta Fernando. Eu senti alguma coisa no ar que me fez pensar nisso. Fernando, repare quanta gente já se reuniu aqui para ouvir sua história. Você não percebe que se inventar uma coisa dessa, você pode prejudicar e também a sua família? Seus pais já me disseram que este caso não é verdadeiro. Fernando. Se eles disseram, eu não sei, mas eu estou falando a verdade. O caso Sagrado Família ficou registrado como um dos mais importantes casos da ufologia brasileira, devido às suas características peculiares. No entanto, pouco ou quase nada se divulga sobre o período posterior ao caso, como foi a reação da família, amigos e do círculo social das testemunhas frente ao caso. Também não é conhecida a visão posterior dos envolvidos. Tempos depois do decorrido do caso, o primeiro a investigar o caso, o ufólogo Alberto Francisco de Carmo, realizou uma pesquisa mais recente sobre o caso, acrescentando novos detalhes sobre o caso e as testemunhas. Eu refiz recentemente uma investigação do caso em duas etapas. Uma quando os meninos já haviam se tornado rapazes, mas com pais vivos e idosos, e outros mas com pais vivos e idosos, e outro mais recente quando consegui gravar um belo vídeo com José Marcos Vidal e outro com Ronaldo Eustáquio Teixeira, já agora homens casados responsáveis. Fernando mostrou-se arredio, pois com ele próprio me disse ao telefone, queria pôr uma pedra em cima, pois foi alvo do ridículo, coisa e tal. Mas tive uma boa conversa com ele, pois não perdi as esperanças de também gravar algo com ele, conta Alberto. Detalhe mais importante, todos os três fizeram questão absoluta de que nunca tirariam proveito algum do caso, tornaram-se bons profissionais nos seus respectivos ramos. José Marcos, desenhista, projetista, coisa interessante, pois ao fazer os retratos falados, ele, menino de 7 anos, foi o mais exigente, não teve mais medo de nada, ele trabalhou no Iraque durante o conflito com o Irã, na construtora Mendes Júnior. Ronaldo, cravador em joalheria, isto é, aquele que engasta as pedras nas joias. Fernando, técnico em mecânica, competentíssimo e que se orgulha de nunca ter ficado sem emprego, pois sua boa fama de profissional é respeitado de forma geral. José Marcos tornou-se espírita e no kardecismo desenvolveu sua veia filantrópica, que o leva todos os domingos a cozinhar para o centro espírita para ajudar a fazer a comida, especialmente supões e mendigos, assinalam. O caso Barney e Betty Hill. O caso Barney e Betty Hill é o primeiro caso de abdução da ufologia norte-americana. É o primeiro caso a ser divulgado a nível mundial. O episódio teve como protagonista o casal Barney e Betty Hill, que viajava a Niagara Falls, onde tinha passado a sua lua de mel, para Portsmouth, no estado de New Hampshire. Barney e Betty Hill são protagonistas do primeiro caso de abdução estudado e divulgado nos Estados Unidos e o primeiro a ser divulgado a nível mundial. Muito se fala sobre o caso, mas pouco se fala sobre os personagens principais dessa história, sobre como encarar os fatos por eles narrados, sobre seus conceitos pessoais ou mesmo sua formação e cultura. Barney Hill nasceu em 20 de junho de 1922 em Newport News, Virgínia. Tornou-se um ávido ativista social. Barney deixou a escola para trabalhar como estoquista na loja na Filadélfia, onde trabalhou pouco tempo. Ao completar 18 anos, alistou-se no exército, alguns meses antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Durante o serviço militar, ele conheceu sua primeira esposa, Ruby, com a qual teve um filho. Com a entrada nos Estados Unidos da guerra, ele serviu como atirador e motorista. Ele foi ferido por uma granada, perdendo vários dentes.
foi evacuado e precisou usar dentaduras. A partir deste momento, ele foi dispensado do serviço militar em junho de 1944. Quando então passou a trabalhar no US Post Office, 4 anos depois nasceu seu segundo filho. Por todos era tido como um pai dedicado e exemplar. Participou do movimento escotista da Filadélfia, onde morava. Betty Hill nasceu em 28 de junho de 1919 em Newton, New Hampshire, Estados Unidos. Eunice Elizabeth Barrett, seu nome original, era a mais velha entre as 5 irmãs. Graduou-se na Sorbonne Seminário em 1937 e trabalhou na Universidade de New Hampshire, em Durham, por 2 anos. Ela deixou os estudos para casar com Robert Stewart em 7 de junho de 1941. O casamento durou 14 anos. Depois do divórcio, Betty retomou seus estudos na UNH, formando-se em 1958 em serviço social, exercendo a função por vários anos. Barney Hill e Betty Barrett eram ativistas sociais atuantes e conheceram-se na casa de amigos em comum. Sua amizade fortaleceu-se e transformou-se em um romance, resultando em um casamento realizado em 12 de maio de 1960. Na ocasião, Barney morava em Filadélfia, trabalhando como motorista do US Post Office, e Betty Hill em Portsmouth. Barney aguardava uma transferência de seu emprego, o que o obrigou o casal a permanecer em cidades diferentes. A transferência de Barney saiu, e então ele mudou-se para Boston, ficando mais perto de sua esposa. A lua de mel do casal somente realizou-se em setembro de 1961, com uma viagem a Niagara Falls, na fronteira com o Canadá, ocasião em que se deu a abdução do casal. Antes da abdução, Barney Hill era absolutamente cético a respeito dos OVNIs. Do contato, as lembranças iniciais eram de uma simples observação inicial a longa distância, depois a curta distância, seguindo estranhos sons ao redor do seu veículo, e finalmente uma espécie de despertar em outro local, com o carro em movimento em um estranho lapso de tempo. Barney não soube explicar o que havia acontecido e preferia não comentar o episódio com ninguém. Foi pela insistência de Betty que o caso chegou ao conhecimento dos ufólogos. A pesquisa do caso teve início com a concordância. Embora ainda tenha permanecido um tanto hesitante em comentar o assunto, a noite de 19 de setembro de 1961 estava muito calma, limpa e estrelada. O casal Barney e Betty Hill trafegava pela US Interstate Highway 93, seguindo para Portsmouth, com chegada prevista para as 3 horas da manhã. A bordo do veículo estavam Barney na direção e Betty ao lado do banco do passageiro, e a cadelinha Delzy, da raça Dachshund. Betty olhava para o céu estrelado quando viu um pequeno objeto luminoso, algo semelhante à estrela, que cruzava-se rapidamente em sentido descendente, a sudoeste. A princípio, ela pensou tratar-se de um satélite, que na época era muito mais raros de se ver do que hoje em dia. Repentinamente, o objeto alterou seu curso nas proximidades da Lua, deixando Betty intrigada. Ela comentou o fato com Barney e pediu que ele encostasse o veículo no acostamento para que ele também pudesse dar uma olhada. Ao parar no acostamento, ambos puderam observar o estranho objeto através de binóculos, confirmando que o mesmo mudava constantemente de curso e altitude. Barney, cético, tentou explicar o avistamento como sendo de uma aeronave comercial em rota para o Canadá. Eles seguiram viagem, mas Betty continuava perplexo com o avistamento. O estranho objeto luminoso ainda continuava com seus estranhos movimentos, e até mesmo Barney ficou intrigado, pois o objeto aparentemente acompanhava a trajetória do veículo. De tempo em tempo, Barney reduzia ou parava o veículo para confirmar estas impressões. Pouco depois, ao passar por India Red, o casal surpreendeu-se com a aproximação do objeto, que posicionou-se a 30 metros do solo, flutuando silenciosamente. Barney saiu do veículo com o binóculo na mão para dar uma olhada no aparelho, que subitamente deslocava-se e posicionava sobre alguns pinheiros. Ele sacou uma pequena pistola de propriedade de Betty e caminhou em direção ao aparelho. Foi então que ele percebeu a existência de uma dupla fileira de janelas retangulares através do objeto. Nas laterais havia algo como que protuberâncias, uma de cada lado, com uma luz avermelhada na ponta. Com o auxílio de binóculo, ele percebeu a presença de tripulantes no aparelho, que ele descreveu posteriormente como tendo a rigidez e disciplina de alemães. O aparelho inclinou-se na direção de Barney e lentamente começou a aproximar-se do assustado motorista. Um dos tripulantes olhou fixamente para Barney, que sentiu que seria levado a bordo do aparelho. Ele correu em pânico para o carro, gritando para Betty que eles teriam que sair rapidamente dali, ou seriam levados pelos tripulantes do objeto.
Ele arrancou com o veículo em direção à rodovia, numa tentativa de escapar do local. Foi então que começaram a surgir estranhos ruídos ao redor do veículo, acompanhados de uma sensação de vibração penetrante. Ele dirigiu pela estrada durante algum tempo, até ouvir novamente outra série de ruídos, acompanhando da mesma vibração penetrante. O que aconteceu a seguir foi um pouco confuso. Ambos tinham lembrança de algum tipo de luz alaranjada, de forma circular, além de algum tipo de obstáculo na rodovia. Além de uma certa preocupação com o contato futuro. Pouco depois eles procuraram por algum restaurante aberto para fazer algum lanche, mas não encontraram nenhum. Todos já estavam fechados. Eles seguiram então para a localidade de Concorde, próxima à Rota 4, e em seguida seguiram para Portsmouth. Com a chegada prevista para as 3 da manhã, ao chegar a Portsmouth, ambos ficaram surpresos ao constatar que já amanhecia. A viagem havia demorado horas a mais do que o previsto. Nenhum deles sabia explicar o motivo de tanto atraso. Nós entramos em nossa casa, acendemos a luz e fomos para a janela e olhamos para o céu, declarou Beth Hill em seus escritos. Naquela manhã, após chegar de viagem, Barney sentia-se pegajoso e foi tomar um banho. Depois dele fazer de Beth. Enquanto ele estava no chuveiro, Barney foi até o veículo, um Chevy Bel Air, modelo 1957, retiraram a bagagem no porta-malas. Em seguida, o casal foi descansar. Mais tarde, acordaram e resolveram comparar as lembranças. Cada um faria desenhos do que viu em salas separadas e depois comparando para tratar similaridades. Barney sugeriu que o episódio deveria ficar apenas entre eles e que ninguém mais deveria tomar conhecimento do fato. Beth discordou até este momento. O casal sentiu-se intrigado, mas calmo. Quando rememoraram os fatos vivenciados na noite anterior, ainda na tarde daquele dia, a tranquilidade de Beth deu lugar a uma inquietação. Ela telefonou para Janet Miller, sua irmã, que era no momento a única pessoa com quem poderia conversar sobre o caso. Johnny Miller ouviu atentamente o relato de Beth e fez algumas sugestões. Ela sugeriu que Barney e Beth relatassem o incidente à base aérea de Peace e que realizassem um simples teste com bússola ao redor e na superfície metálica do veículo. Eu peguei a bússola e fui até o carro. Barney se recusou a ir, dizendo que ele estava tentando esquecer o que aconteceu. Ainda estava chovendo, mas eu pude ver meu carro claramente sob a luz da rua, em frente da minha casa. Eu andei ao redor dele, segurando a bússola, e não sabia o que eu estava procurando. Quando eu passei por ele, vi muitos pontos altamente polidos, do tamanho de $0,5 ou dólar de prata. O carro estava molhado da chuva, mas estas marcas eram perfeitamente visíveis. Eu me perguntava o que seriam, porque coloquei a bússola sobre eles e começou a girar e girar. Eu pensei que devia ser devido à forma como eu estava balançando a bússola, então eu coloquei-a no carro e tirei a minha mão. A bússola estava realmente girando e continuou a girar. Como eu estava vendo isso, eu fiquei acometido de um terror profundo. Eu estava ali em pé na chuva, sob a luz da rua, dizendo para mim mesmo: não grite, mantenha calma e não tenha medo, está tudo certo. Barney e vizinhos próximos do casal fizeram o teste da bússola pouco depois e obtendo os mesmos resultados. Espantados com o fato, eles resolveram contatar a base aérea de Peace para relatar o fato. Naquela ocasião, formava-se sobre a costa americana a tempestade tropical Esther, que afetou toda a costa de New Hampshire e do estado vizinho Maine. Após a passagem da tempestade, a irmã de Beth veio visitá-la e veio com os próprios olhos as estranhas marcas com propriedades magnéticas presentes no carro do casal. Ao chegar, ela estranhou o fato da mudança de humor em Barney, que antes era brincalhona, fazendo truques mágicos, promovendo jogos e contando piadas. Agora ela é uma pessoa calada, introspectiva. Janet Miller e outros familiares testemunharam o teste do compasso, constataram o giro descontrolado da bússola ao se aproximar das estranhas marcas. Nesse momento surgiu a suspeita de que tais marcas fossem radioativas, e o que levou a todos a se afastar do veículo e a voltar para dentro de casa. Estes não foram os únicos detalhes estranhos. Os 2 relógios de pulso do casal estavam parados e com o visor quebrado.
O vestido de Betty que Betty usava na noite do avistamento estava danificado na parte superior. A barra da calça de Barney tinha restos de plantas na parte inferior e seu sapato estava raspado na parte superior. A correia dos binóculos estava partida e havia ainda um estranho ferimento nas costas de Barney. Tal conjunto de fatos análogos foi um dos motivos principais que os Hills buscassem ajuda externa na tentativa de explicar os mistérios associados à viagem. Inicialmente, eles relataram a experiência para a Força Aérea Americana na base de Pierce. Foi a partir daí que a investigação formal teve início. Um dos detalhes mais interessantes do caso Hill refere-se aos pesadelos de Betty, que começaram pouco tempo após a experiência. Durante essas noites, Betty sonhava com um episódio de que via o estranho objeto voador luminoso que o acompanhou durante a viagem. Não apenas isso, mas também cenas em que ela e seu marido eram capturados por estranhos homens que os levavam para dentro do objeto, onde eram submetidos a exames físicos. Os sonhos eram repetitivos e demonstravam ser peças de um mesmo quebra-cabeça, estando muitas vezes relacionados entre eles. Devido à intensidade e frequência com que aconteceu e à realidade que transmitiam, Betty começou a anotar seus sonhos em uma caderneta pessoal. Mais tarde, com a hipnose regressiva, confirmou que os pesadelos de Betty eram lembranças afloradas de forma involuntária por Betty. O conteúdo das sessões de hipnose com o casal é quase sempre concordante, complementar o conteúdo dos sonhos de Betty. Em alguns casos, o sonho revela detalhes adicionais aos descritos pela hipnose. Em outros, a descrição é menos detalhada, mas ainda assim é correspondente. A seguir, transcrevemos alguns trechos do diário de Betty Hill, escritos sem dados diversos, mas condensados de uma forma aparentemente cronológica. No início, eu não contei a ninguém sobre isso. Eles eram tão estranhos. Eu sonho que Barney e eu estávamos em algum lugar que não era nossa casa, mas estávamos de férias ou algo assim. Eu podia olhar para fora da janela e havia ondas e ondas de OVNIs aproximando-se. Não apenas um, o céu podia estar todo iluminado com eles. Eu dizia: "Ô Barney, venha, vamos sair." Eles voltaram: "Vamos sair e vê-los." Então eles começaram a fazer alguma coisa. Eu não sei se eles estavam lançando bombas ou o que, mas o mundo inteiro parecia estar em chamas. Eu estava tudo em chamas, como um atentado à bomba, eu suponho. Eu não tinha visto um. E então eu fico muito assustado. E ele disse que eles queriam nos destruir, nos capturar, algo assim. Estávamos andando juntos e eu pude ver esse objeto atravessando o céu com luzes nele. E eu estava toda excitada. Eu disse ao Barney: "Eles estão aí, você sabe, nós estávamos finalmente indo encontrá-los." Eles pousaram e nós vimos eles pousando e nós estávamos excitados quanto a isso. E então eu os vi na estrada. Antes disso eu não tinha medo. Eu estou olhando para ver que povo era aquele, mas no momento eu vi eles na estrada e eu estou gritando do meu sono, dizendo para mim mesmo: "Oh meu Deus, eles não são o que eu esperava. Eles não parecem com nada do que eu esperava. Eles parecem pessoas, mas eles são algo grotesco." Eu fico assustada. Nós chegamos a uma pequena clareira na floresta. Diante de nós estava um disco quase tão grande como a minha casa. Estava escuro, mas parecia ser metálico. Nenhuma luz ou janela era visível e eu tive a impressão de que estávamos nos aproximando por trás daquilo. Nós andamos 1 ou 2 passos na rampa e nos levou a uma porta. Neste ponto eu fiquei assustado novamente. Me recusei a andar. O líder falou com firmeza, mas de uma forma gentil, ressaltando que eu não tinha razão para ter medo, mas quanto mais atraso eu causasse, mais longe eu estaria do carro. Eu dei de ombros e concordei que poderia acabar com isso, mas eu percebi que não havia muita escolha nessa situação. Estou lutando para acordar e eu estou no fundo de um poço profundo e eu preciso sair, tudo é escuro. Estou lutando para ficar consciente. Lento e gradualmente comecei a ficar consciente. Luto para abrir meus olhos por um momento, depois fecho novamente. Eu continuo lutando, eu estou confuso e não tenho muitas sessões. E não tenho muitas sensações. Então eu venço a batalha e meus olhos estão abertos. Fico de surpresa. Eu sugeri que era necessário uma prova absoluta de que isso tivesse acontecido. Talvez ele poderia me dar alguma coisa para levar de volta comigo. Ele concordou e perguntou o que eu gostaria. Olhei ao redor do quarto e encontrei um grande livro. Perguntei se eu poderia levar isso comigo e ele concordou. Eu estava tão feliz e lhe agradeci. Abri o livro e encontrei símbolos descritos em colunas estreitas. Perguntou brincando se eu achava que
eu pudesse ler e eu disse que isso era impossível, pois eu nunca tinha visto algo assim. Eu não estava levando isso para fins de leitura, mas esta foi minha prova absoluta, a experiência que eu poderia lembrar por muito tempo o que eu vivi. Depois eu perguntei de onde ele era e ele me perguntou se eu sabia tudo sobre o universo. Eu disse não, mas gostaria de aprender. Ele foi para a parede por um mapa. O tipo de pesadelo que afligiu Betty Hill segue o mesmo padrão, verificado em veteranos de guerra e testemunhos de grandes desastres. De modo geral, esse tipo de pesadelo surge quando existem traumas ou experiências demasiadamente impressionantes ou assustadores e se repetem continuamente se não houver um tratamento psicológico ou psiquiátrico adequado. Em 21 de setembro de 1961, Betty telefonou para o 100º Esquadrão de Bombardeiros da base aérea em Pease, Newington, em New Hampshire. Eles responderam todas as perguntas do oficial, mas Barney omitiu o fato de ter visto os tripulantes do aparelho. Naquele mesmo dia, o Major Paul W. Henderson telefonou ao casal e os interrogou novamente de forma extensiva. Betty notou que ele ficou muito interessado nos detalhes das estruturas laterais observadas no objeto. Novos contatos telefônicos entre o oficial e o casal ocorreram nos dias seguintes. Estas ligações foram gravadas com o consentimento do casal. Naquela época, a Força Aérea Americana investigava oficialmente o fenômeno OVNI através do Projeto Blue Book. O avistamento do casal foi registrado no relatório 112, número 100.161, num minucioso formulário. Constam variados detalhes reportados pelo casal. Ali consta também uma informação que parece ter percebido da grande maioria das abordagens do caso. Na mesma noite em que ocorreu o avistamento, posteriormente a abdução do casal, dois militares, o Major Gardner Reynolds e o Capitão Robert Dugdale, ambos da base aérea de Pease, avistaram um OVNI na mesma região, relatado pelo casal. Além de avistar o objeto, houve captação no radar. As descrições dos militares coincidem com o relato efetuado pelo casal Hill. Apesar do conteúdo do formulário estar de acordo com o relatório do casal Hill, a pesquisa da Força Aérea Americana foi inconsistente e procurou atribuir uma hipotética inversão climática aos avistamentos. Antes do resultado das investigações do Blue Book serem divulgados, Betty procurou informações na literatura especializada em ufologia. No dia 23 de setembro, ela foi até a biblioteca da cidade de Portsmouth, onde ela encontrou um livro do Major Donald Keyhoe, The Fly Saucer Conspiracy, que foi o seu primeiro contato com o tema até então. No livro havia endereçado para contato com a National Investigation Committee of on Aerial Phenomenon, NICAP, um dos mais conceituadas instituições de pesquisa ufológica nos Estados Unidos. Ela escreveu a NICAP contando suas experiências, incluindo o avistamento de Barney a respeito dos tripulantes do objeto. Pouco dia depois começaram os pesadelos de Betty Hill. Geralmente eles apresentavam uma cena diferente do que ela lembrava conscientemente. No sonho, após a primeira sequência de sons, o casal é capturado pelos tripulantes do objeto, levado a bordo do aparelho. Os sons são tão vividos e aterradores, estarrecedores, que Betty acordava e escrevia avidamente para aliviar a pressão. Os sonhos repetiram-se continuamente, nas semanas seguintes. Em novembro, ela comparou diversas anotações e percebeu que havia uma sequência lógica neles. A 17 de outubro, o casal recebeu uma carta do NICAP acusando o recebimento do relato, informando que o pesquisador Walter Wibbe investigaria o caso. Dia depois, em 21 de outubro, Walter Wibbe esteve na residência Rio, onde entrevistou o casal por aproximadamente 6 horas. Wibbe coletou todos os detalhes recordados do avistamento do casal, mas as investigações não pararam por aí. Com a crescente divulgação do caso, outros investigadores apareceram. Robert Hoffman e C.D. Jackson, na época funcionários da empresa IBM, escreveram ao casal Hill em 3 de novembro de 1961, se apresentando e solicitando uma entrevista pessoal. De início, eles estavam interessados em identificar a origem do estranho objeto.
A entrevista ocorreu a 25 de novembro na residência do Zio, que a princípio imaginaram estar diante de representantes do governo, que teriam resposta para os pontos obscuros do casal. Tal entrevista resultou em mais dúvidas do que respostas. Betty Hill escreveu em seu diário: eles nos questionaram em áreas específicas, quanto a milhas de distância de Collebrook para Portsmouth, qual a duração estimada da viagem, porque nós viajamos entre 25 e 30 milhas por hora em uma noite límpida, sem tráfego, numa rodovia de alta velocidade. O que aconteceu durante as duas séries de bips? Algum de nossos pertences estava sumido. Com o Desley, a cadelinha, se comportou durante o episódio? Perguntavam. Ocorreram eventos estranhos depois disso? Perguntaram. Foi descoberto o traço de nitrato no carro? Perguntaram. Eles estimularam nossas mentes e fomos capazes de vislumbrar áreas específicas em determinados momentos. Essa entrevista despertou o interesse do casal em descobrir maiores detalhes a respeito do, aparentemente, missing in time, tempo perdido, decorrido entre as duas séries de bips ocorridos durante o avistamento. Nos dias seguintes, eles procuraram reconstituir a sequência de eventos decorridos entre o início do avistamento e a chegada em Portsmouth. Entretanto, apesar dos esforços, um período de aproximadamente 2 horas ainda permanecia em mistério. Some-se a misteriosa doença que se abateu sobre a cadela Delsey. Dias após o contato, ela desenvolveu uma infecção epidêmica que foi tratada por um veterinário. Além da infecção, ela apresentou problemas respiratórios logo após o contato. Delsey estava com o casal apenas há 6 meses e, infelizmente, não existia um histórico de saúde prévio para comparação. Beck também notou uma alteração no comportamento do animal. Após a noite de 19 para 20 de setembro de 1961, aquela noite, Delsey choramingava, agitava a perna e movimentava a perna como se estivesse correndo durante o sono. Estes detalhes, grandes e pequenos, motivaram ainda mais a busca por respostas. Barney e Betty, com muita frequência, refizeram o trajeto de Indiana Red para Portsmouth, procurando identificar locais específicos do avistamento, procurando reorganizar ou relembrar detalhes do avistamento. Curiosamente, algumas situações vividas durante essa viagem resultaram em situações de muito medo, sem motivo aparente. Nas primeiras horas da manhã de 17 de janeiro de 1962, o casal trafegava próximo ao South Post Annex, em Boston, quando viu um grande objeto arredondado de coloração avermelhada cruzando lentamente o céu. Em outra ocasião, Barney sozinho seguia pela estrada já a caminho de casa durante a noite, quando encontrou a rodovia paralisada para obras. Na ocasião, ele sentiu um medo paralisante ao ver os operários trabalhando na rodovia. Em outra ocasião, repetidamente, o carro foi rodeado por adolescentes às margens da rodovia. Diante dessa situação, Betty entrou em pânico e tentou fugir do carro a todo custo. Essas reações de pânico, aliadas aos sonhos assustadores repetitivos, levaram o casal a buscar ajuda psiquiátrica. A 12 de março de 1962, eles escreveram ao psiquiatra Patrick Quirk, de Georgetown, Massachusetts, solicitando uma consulta para sábado pela manhã. Eles tinham a intenção de submeter-se à hipnose regressiva para recuperar suas lembranças e obter detalhes que possibilitassem um estudo científico do caso de maneira discreta, evitando exposição. O Dr. Patrick decidiu não utilizar hipnose e sugeriu que os Hill procurassem buscar recuperar suas lembranças de forma natural. Segundo a recomendação, o casal procurou recuperar suas lembranças através das viagens regulares aos locais dos fatos, ordenando os detalhes de uma sequência lógica e conversando com alguns ufólogos que acompanharam seu caso. Entretanto, este processo era lento e gerava ainda mais ansiedade ao casal. Somente no final de dezembro de 1963, o casal pôde explorar de forma satisfatória suas experiências e recuperar as lembranças na noite de 19 de setembro de 1961. Em 14 de dezembro de 1963, o casal realizou a primeira consulta com o psiquiatra Benjamin Simon, inicialmente cético com relação aos OVNIs e uma possível manifestação extraterrestre em nosso planeta. O Dr. Simon aceitou ajudar o casal com o intuito de reduzir os problemas de natureza psicológica e a ansiedade que surgiram após a experiência pelas quais o casal passou. A área de atuação deste psiquiatra era justamente tratar traumas emocionais adquiridos em situações extremas, como desastres naturais e combates, tendo atendido numerosos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Em 14 de dezembro de 1963, na primeira consulta de Barney e Betty Hill com o Dr. Simmons, este explicou o que era a hipnose, ressaltando que ela não era uma ferramenta mágica para a recuperação de lembranças, nem passo
indispensável para se obter a verdade, mas que se tratava de uma ferramenta útil no processo. Ele realizou uma demonstração inicial para o casal que interessou-se pela possibilidade de enfim recuperar as lembranças perdidas. Às 3 semanas seguintes, o Dr. Simon realizou um procedimento de condicionamento com o casal, visando facilitar a entrada em estado de transe profundo do futuro. Nenhum meio químico foi utilizado durante os procedimentos. Nos meses seguintes, foram realizadas as sessões de hipnose regressiva com foco na experiência de setembro de 1961. O Dr. Simon hipnotizou cada um separadamente, ordenando que esquecesse novamente o conteúdo recuperado sob hipnose. Essa técnica tinha 2 objetivos. Primeiro, servir como uma habilidade emocional para que o casal pudesse suportar o peso das informações recuperadas. Em segundo lugar, impedir que o casal trocasse informações sobre suas lembranças, possibilitando a aferição às informações. Cada uma das sessões foi registrada em áudio para controle. Após concluída a sessão de hipnose regressiva, o Dr. Simon apresentou o conteúdo das fitas para o casal e permitiu que eles relembrassem os fatos ocorridos durante a abdução em setembro, reconstruindo a sequência de eventos daquela noite. Ao longo destas sessões, a própria visão do Dr. Simon a respeito do caso alterou-se em face das informações recuperadas. No início do tratamento, o psiquiatra testou continuamente sua hipótese de que Barney havia absorvido o conteúdo dos sonhos de Betty, tendo produzido novas fantasias para preencher aquele período de tempo perdido. Ele de fato usou a sugestão e persuasão para tentar convencer o casal de que suas lembranças não eram necessariamente reais. Mesmo ao término das 7 sessões, o casal permaneceu inabalável em suas lembranças. Barney relatou sobre a hipnose detalhes da viagem de ida a Montreal e a Niagara Falls e o começo da viagem de volta até a proximidade de Lancaster, onde houve a primeira observação do estranho objeto voador. Pouco tempo depois do começo da observação, Barney começou a ficar preocupado com a presença do estranho objeto. Eu estou começando a me sentir alarmado e espero encontrar algum tráfico, algum carro, ou ver a polícia estadual chegando e dizer: olha aquilo, está nos seguindo. Mas ninguém se aproximou e eu me senti muito desconfortável. Barney descreveu detalhadamente os movimentos realizados pelo objeto e a sequência de paradas realizadas durante esta fase da experiência. 6 milhas ao sul do Canyon Mountain, Barney parou novamente seu veículo para observar o objeto, constatando que as árvores do local bloqueariam qualquer observação. Seguiu mais 13 milhas para o sul, chegando à próxima Indian Head. Esta região era familiar a Barney e oferecia um ótimo campo de visão. Barney inicialmente relata a presença da nave e solicita ao Dr. Simon permissão para acordar e sair do transe hipnótico. O psiquiatra nega a autorização e pede que ele continue o relato, assegurando que não haverá problemas em continuar. Barney então descreve em tom nervoso: ele está sobre a minha direita. Deus, o que é isto? Pergunta. Eu tento manter o controle, mas não posso dizer para Beth que eu estou assustado. Deus, eu estou assustado. Novamente, o Dr. Simmons tenta aliviar a atenção de Barney, assegurando de que recuperar estas memórias não será prejudicial a ele. Barney interrompe o psiquiatra aos gritos, em um evidente descontrole emocional. Até este momento, Barney apresentava-se muito calmo e preocupado apenas em encontrar algum lugar para passar a noite. Um lugar que não o rejeitasse por ele ser negro e que aceitasse receber também Dellsley, a cadelinha de estimação do casal. Como não encontrar nada disponível, seguir viagem. Mais tarde, a preocupação de Barney, já durante a observação do OVNI, era estar em local movimentado, pois isso lhe dava sensação de segurança. Agora, em evidente descontrole emocional, Barney relatava a última fase do avistamento recordada pelo casal. O que viria a ser lembrado a seguir seria inteiramente novo para todos. Esta última fase corresponde ao momento em que Barney aproxima-se do aparelho, observa os tripulantes através das janelas e, assustado, tenta fugir do local. Na sequência vieram os estranhos bips, a sensação de topor e o novo bip. Isso é ridículo, olha, isso é grande, oh meu Deus, eu posso vê-lo, ele está aí e tem luz, Jesus, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, é grande e tem pessoas lá e eles estão olhando para mim, oh meu Deus, ajude-me, se existe um Deus, ajude-me, chegando perto, eu estou chegando perto, tem um homem lá em cima, ele não me deixa ir embora. Isso é grande, 80 pés, olhe para isso, olhe para isso, 2 luzes vermelhas, elas estão nos lados disso, isso parece com uma panqueca, isso parece, e eu não vou dizer isto, eu não acredito que discos voadores são reais, eu não vou dizer isso, eu nunca mais vou querer dizer isso de novo.
Barney em seguida descreveu como fugiu apressadamente para o carro e em seguida saiu pela rodovia para encontrar o objeto novamente pouco depois. Antes da hipnose, o casal lembrava-se de ter passado pelo Clark's Trading Post e pouco depois de ter começado os estranhos sons no veículo, seguido de uma ligeira perda de consciência por parte dos dois protagonistas. Depois disso, suas lembranças eram meio vagas. Houve um novo bípede, alguns pontos de referência que foram lembrados pelo casal, e após isso, a consciência voltando ao normal, Beth procurou avistar novamente o homem, que desta vez se afastava. Com a hipnose, eles perceberam que a experiência era muito mais profunda e assustadora do que esperavam. Sob hipnose, ambos lembraram que após o primeiro beat, a perda da consciência subsequente, Barney saiu da rodovia 3 e entrou numa estrada lateral, até chegar a uma ponte ferroviária, onde havia o que parecia ser um bloqueio na estrada. No campo, nas proximidades, havia o que parecia ser uma lua cheia avermelhada, pousada no solo. Algumas pessoas sinalizavam para que parasse o veículo e descesse do carro. Tais seres, que tinham um aspecto baixo, porém em forma humanoide, semelhante à humana, se aproximaram do carro do casal. Dr. Simon, inicialmente cético, eles se dividiram em dois grupos e aproximaram-se do veículo do casal, que ficaram assustados. Barney descreveu que dois seres ajudando-nos a sair do carro. Ele sentiu dois olhos aproximarem-se dos seus e em seguida sua mente ficou em branco. Ele não conseguiu reagir. Dois seres o ampararam para que não caísse. Eles foram escoltados para dentro do aparelho, pousando no campo. Barney tentou reagir contra os seus captores, mas parou em seguida devido a algum tipo de controle externo, ao qual não pôde resistir. Eu estou fora do carro e estou saindo da rodovia e entrando no bosque. Existe um brilho alaranjado. Existe alguma coisa lá. Oh, se apenas eu tivesse minha arma, o que eles querem? Pergunta. Esses olhos malucos estão em mim, eles estão comigo. Nós subimos a rampa. Meus pés apenas tocam e eu estou em um corredor. Eu não quero ir, não sei onde Beth está. Os olhos estão me dizendo para ficar calmo. Eu irei me acalmar, eu irei me acalmar. Se eu não for prejudicado, eu não irei atacá-las, mas se me prejudicar de alguma forma, eu atacarei. Estou entorpecido, eu não estou sentindo meus dedos, minhas pernas estão entorpecidas. Eles estavam ao meu lado, eu tive um sentimento engraçado, porque eu sabia que eles estavam me segurando. Mas eu não conseguia senti-los, sentia-me flutuar, suspenso. Eu só percebi que eu não conseguia senti-los quando estávamos indo para cima em um plano inclinado, e em seguida senti que eu não poderia senti-los. Contudo, meus braços estavam apoiados, meus cotovelos estavam para fora e eu estava em movimento, mas eu não estava andando. Barney foi levado à sala, onde foi examinado pelos tripulantes do aparelho. Fui levado para a sala e fui colocado em uma mesa e eu estava com medo, mas de alguma forma não o suficiente para correr. Eu achei que poderia acabar logo se eles não me fizessem mal. Parecia com uma mesa de operações ou de exames médicos. Eu não sei. Eu apenas sei que ele me suporta inteiramente, que é muito limpa, nada elaborado. Apenas que eu posso ficar nela e meus pés ficam para fora, a parte inferior dela. Eu sinto meus sapatos serem removidos e minhas calças serem abertas. Eu posso ouvir um ruído do que eles podem estar fazendo. Eles puxaram minhas calças através das minhas pernas. Eu pude sentir que eles me virando e inserindo algo no meu reto. Era um tubo, não foi doloroso. Eu pensei que era apenas um pouco maior que um lápis. Eu sinto isso entrando com facilidade, também quando é retirado. Eles olharam minhas costas e pude senti-los tocando com os dedos meu corpo, como se estivesse contando a minha coluna vertebral. Senti algo tocando minha base da espinha, como um dedo pressionando. Um único dedo. Eu só podia ouvir isto. Mum, 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 mum. Depois fui virado novamente. Minha boca foi aberta e pude sentir dois dedos puxando para trás. Ouvi o som de mais homens chegando e eu pude ouvir eles sussurrando entre eles, do lado esquerdo. Da mesma
onde eu estava e uma coisa ferindo meu braço. Algo como uma vareta. E estes homens saíram e eu fiquei com os 3 homens. Os 2 que me trouxeram e outro que parecia acompanhá-los. Eu posso dizer que havia mais de uma pessoa na sala, mas um só homem parecia estar movimentando-se em torno do meu corpo o tempo todo. Barney acrescentou ao longo das hipnoses que houve um exame em suas orelhas e que eles tinham um grande interesse em sua estrutura óssea. Em seguida, houve um exame em seus órgãos genitais. Barney declarou que algum tipo de solução foi colocado sobre seu pênis. E em seguida ele sentiu algo como um puxão ou algum tipo de pressão, mas sem qualquer sensação de ereção ou ejaculação, ou mesmo de prazer associado ao processo, embora não houvesse uma certeza da parte de Barney. Ele acredita que nesse momento foram coletadas amostras de sêmen. Os depoimentos de Barney e Betty Hill são absolutamente coincidentes, divergindo apenas na descrição do tratamento recebido por parte dos abdutores. Betty Hill teve um tratamento até certo ponto amigável e hospitaleiro por parte dos tripulantes, havendo inclusive conversado, enquanto que Barney, na maioria das vezes, estava subjugado, sendo apenas analisado biologicamente. Possivelmente este tratamento se deve pela postura adotada por cada um dos momentos iniciais da abdução. Betty foi mais colaborativa, enquanto Barney procurou reagir à captura. Em função disso, em alguns momentos, Barney estava inconsciente, mesmo sob hipnose. Não foi possível recuperar lembranças desses momentos. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.